Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil, pessoal, e um grande potencial de disparar as ações em breve, tá? Eu acredito, pessoal, que as ações do Banco do Brasil podem se ultrapassar os R$ 31 em breve. Eu vou explicar isso aqui para vocês e o racional de tudo isso, tá? E para você que ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou revelar um fator secreto no Banco do Brasil, um estudo que você pode fazer ganhar aí até mais de 2.000%, ou seja, multiplicar o seu capital em mais de 20 vezes com o Banco do Brasil. Então, se vocês querem saber, fiquem comigo e assista aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem ou dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil representa a maior posição da carteira do canal. E hoje eu tenho 49,93% da carteira nas ações do Banco do Brasil. Eu acredito que essa posição vai sim se reduzir. O Banco do Brasil ali prevejo que até para março, abril do ano que vem, se a ação não subir, tá? Se ela ficar nesse patamar de preço, ele vai representar uns 38 a 37% da carteira. Por quê, pessoal? Porque eu vou vender? É claro que não. Porque eu vou aumentar a minha posição no Banco Itaú, tá? Que foi um banco recente que eu coloquei na carteira e até março do ano que vem eu vou ter umas 1.400 ações do Banco Itaú. Ele vai representar a segunda maior posição da carteira do canal. Isso se, lógico, a ação do Banco do Brasil aí, né, não disparar até lá. Vamos ver como vai acontecer aí no decorrer com o passar do tempo. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre perspectivas, né, bons pagamentos de dividendos e outros pontos aí relacionados com o Banco do Brasil, essa provável retomada, precisamos entender um pouco, tá? Como que funciona o Banco do Brasil. Diferentemente dos outros bancos que a gente tem aqui na Bolsa, principalmente em comparação com o Itaú, Bradesco e Santander, o Banco do Brasil ele tem uma grande posição no agronegócio, o que faz ele ser o banco mais cíclico dos três que a gente possui aqui da Bolsa. Então, quando a gente tem um cenário, né, de desvalorização nos preços das commodities relacionadas com agro, ou seja, você pega ali soja, milho, algodão, todas essas commodities em si. O preço, né, consequentemente em queda, faz com que o banco tenha um aumento da inadimplência. E esse aumento na inadimplência faz com que o resultado do Banco do Brasil possa desabar. Perceba que não é a primeira vez que essa queda de resultados acontece com o Banco do Brasil. Esse ano ele está enfrentando um dos anos mais desafiadores de sua história. Isso aqui aconteceu em 2020 com a pandemia. Isso aqui foi generalizado para todos os bancos. Até o Itaú, tá? Viu o lucro desabar em 2020. A gente teve ali em 2013 um prejuízo pontual no Banco do Brasil, também uma queda bem expressiva. E teve ali em 2015 novamente queda nos lucros do Banco do Brasil, tá? Portanto, todas as vezes que o Banco do Brasil teve essas quedas, houve uma retomada bem rápida. Perceba que no ano seguinte ele já volta a ter ali uma retomada da rentabilidade. O mesmo pode estar acontecendo agora, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o preço da soja, a gente percebe que vem se desvalorizando, ó. O preço da soja vem caindo, tá? Desde o último topo, 1.700 caiu para 1.075, deu uma recuperada agora. Mas para vocês terem uma ideia, a cada 1% de alta ou baixa no preço da soja do banco, aqui no Banco do Brasil, faz com que o lucro do banco aumente ou diminua de 200 milhões a 400 milhões por ano. Isso aqui faz muito sentido, pessoal. Lá em 2022, quando a gente teve uma disparada no preço da soja, tá? Saiu ali da região dos 1.200 para 1.700, ou seja, quanto que a soja subiu? 1.700 dividido por 1.200. A soja acabou se valorizando 41% por conta da guerra que teve na Rússia e da Ucrânia. A guerra que teve com a Rússia e a Ucrânia fez com que o petróleo disparasse e, consequentemente, a soja disparasse, já que ela é interligada no petróleo porque ela é usada para derivados. Então, olha só que interessante, tá, pessoal? Tanto para o diesel e a gasolina
tradicional, tá? E isso impacta positivamente o Banco do Brasil. Quando a gente tem uma alta no preço da soja, o banco tem esse acréscimo no lucro. E o que aconteceu lá em 2022? O lucro saltou de 19 bilhões para 29 bilhões. Nós tivemos um crescimento, 29 dividido aqui por 19, tivemos um crescimento de 52% no lucro, justamente por conta dessa alta na soja. Então, né, percebe-se que a soja subiu 40%, o que representa que se a cada 1% o lucro acaba subindo de 400 a 200 milhões, 200, né? Consequentemente aí, vezes 40, um lucro de 8 bilhões a mais. E foi justamente o que ocorreu, ó. 19 bi mais 8 bi, tivemos 27 bi. Então, grande parte desse aumento do resultado do Banco do Brasil foi advindo por conta de um boom no agronegócio. E agora o cenário contrário tem acontecido. Olha o que aconteceu com o preço da soja, né? Desabou. Então, se eu pego aqui, ó, 1.700 de quanto a soja estava custando lá, e eu tirar aqui, ó, 30% de queda, a soja vem caindo uns 30% e fez com que o lucro do Banco do Brasil, que estava num topo de 37 bilhões, menos ali uns 35%, viesse a desabar, prestando para a faixa dos 20 a 24 bilhões. Então, esse cenário está bem adverso. Mas perceba que é muito relativo ao agro. E o agro, ele é cíclico, né, pessoal? E sabemos que o Banco do Brasil, um terço, da carteira de crédito do banco é atrelada ao agronegócio. Então, faz ele ter essa ciclicidade mais elevada. Mas é justamente essa ciclicidade que nos proporciona comprar o Banco do Brasil a um patamar de preço mais descontado. E hoje ele está cotado por um PVP na faixa de 0,68. A média do Banco do Brasil é ser cotada em uma vez. E perceba que em mercados de euforia, o banco já foi precificado por múltiplos bem maiores. Mesmo com uma ineficiência aqui, né? Que naquela época o banco nem tinha um ROI tão alto, tinha um ROI na faixa de 14% a 15%. Inferior ao dos outros bancos, principalmente o Itaú, mesmo assim o banco acabou subindo fortemente na cotação e fez com que figurasse uma das maiores altas na bolsa e pagasse um bom dividendo. Então, eu acho o momento atual como oportunidade. Se o banco fosse precificado por médias anteriores, como já aconteceu no passado, o Banco do Brasil poderia se valorizar 123% na cotação. E pagar um dividendo médio na faixa de 8,5%, tá? De 8% a 8,5%, que é a média aqui que a gente tem para Banco do Brasil. E olha só que interessante, uma prova de que esse estudo meu aqui faz muito sentido para Banco do Brasil. Inclusive esse PL esticado pode denotar oportunidade, já que ele é uma ação cíclica, isso seria consequentemente fundo de ciclo, tá? E traria uma oportunidade bem acima da média em Banco do Brasil. E hoje, para ele ser cotado pela média, R$ 31,00 pelo menos as ações deveriam estar valendo. Aqui, um estudo sobre Banco do Brasil do seu próprio Investor Day, tá? Isso aqui aconteceu lá em Nova York, onde o Banco do Brasil fez um evento público ali, né? Consequentemente, ele cita o que tem acontecido, né, recentemente, essa alta nas provisões. Primeiro, a resolução 4966, tá? Que acabou prejudicando o balanço do Banco do Brasil, principalmente os bancos estatais, que precisam adotar essa medida o mais urgente possível. O que é a 4966? Nada mais é do que os bancos tenham que provisionar um valor elevado, em estágio 3. Antigamente, o Banco do Brasil podia ter essas provisões e jogar lá mais para frente, alongar a prazo. Hoje não. O Banco Central está exigindo que ele pegue este montante de provisionamento e coloque de uma vez só. Então isso aqui tem um baque no lucro muito grande. Já tem uma inadimplência excessiva no agro, clientes devendo, ele tendo que colocar isso aqui tudo num balanço só, tá? Então tá fazendo com que o banco tenha aí um resultado pressionado, que também tende a ser pontual. Agora o banco regrediu isso aqui para estágio 2, já podemos ver um alívio nos próximos trimestres sim. E também essa PCLD, provisão. Olha só quanto que a provisão do Banco do Brasil subiu, pessoal. Ele tá em 35 bi de provisão. E perceba que o banco já tem perspectiva, tá? De reduzir sim essas provisões para os próximos trimestres. Olha aqui o que está acontecendo, ó. O fluxo de vencimentos do agro já vai começar a se estabilizar a partir de outubro, principalmente por conta do efeito da MP, tá? Que o Lula proporcionou aí, que tende a enxugar boa parte da inadimplência do Banco do Brasil. Então, já vamos voltar a ter, tá? Um crescimento sustentável no Banco do Brasil no lucro líquido a partir do quarto trimestre. O ponto de inflexão será aparentemente aí neste trimestre de agora, do terceiro tri, que vai ser horrível, né? Eu prevejo por um lucro de 3,5 a 4 bilhões para este trimestre, que dá um ROI muito baixo. Temos um ROI aí na faixa de 8,3%, mas já com uma retomada da rentabilidade, quem sabe o banco volte a lucrar de 6 a 7 bi por quarto tri,
o que daria um ROI médio na faixa de 12 a 14%. Já seria muito bom, tá? Fazendo com que o Banco do Brasil tivesse essa retomada na rentabilidade e o mercado já enxergasse com bons olhos. E olha só, basicamente aqui, ó, 47% de toda a inadimplência que tem acontecido no Banco do Brasil é por conta do agro. E veja aqui, ó, que a carteira, né? Para a pessoa física, o nível de inadimplência não está tão alto, está semelhante em períodos de 2024, né, e 2023. Pessoa jurídica, também a inadimplência subiu? Subiu, mas está em níveis parecidos aqui com 2024 e aqui parecidos, tá, com o terceiro tri de 2024, e nessa época o banco estava reportando topo de lucros. Porém, olha o que aconteceu com o agro, disparou de repente, tá? A inadimplência no agro pegou o banco em cheio, fez com que o banco tivesse essa queda de resultados, que eu acredito que tende a ser muito pontual no Banco do Brasil. E ele mesmo fala que vai ver aí uma retomada da rentabilidade em breve, então vamos ficar de olho, tá? E hoje o guidance do Banco do Brasil está nessa faixa de 21 a 25 bilhões. Se o banco encerrar nesse guidance de 21 bilhões para este ano, podemos ter um ROI, tá? No ano de 2025 aproximado de 11,6%, que daria um ROI baixo. Mas se o banco já tiver uma recuperação para o próximo ano, podemos ver sim um aumento no ROI novamente e o dividendo por ação voltando a ficar em uma faixa razoável. Não vamos ter grandes dividendos, mas pelo menos teremos um dividendo razoável. Se eu colocar aqui, ó, tecnicamente, né, 26 bilhões de lucro para o próximo ano, se ele pagar 35% de payout, podemos ter aqui 9,1 bilhões de dividendos. E se eu dividir isso aqui pela quantidade de ações, 1,58 por ação, que dividido por R$22, que é o que está quase a cotação de agora, 7,2% de dividend yield. Porém, o próprio CFO do Banco do Brasil disse que caso a rentabilidade do banco volte a crescer sustentavelmente, volte a ter essa recuperação, ele vai pagar um dividendo adicional. Quanto será que poderia ser esse dividendo adicional? De 1 a 2%? Bom, vejamos. E ele predisse que pretende copiar o Itaú, tá? O Itaú tá pagando um dividendo extraordinário todo fevereiro de cada ano, então o Banco do Brasil, para acompanhar e não ficar para trás, provavelmente vai tentar copiar o Itaú. Então, com as reservas de capital, só para você ter uma ideia, o Banco do Brasil, ele tem uma reserva de capital muito grande, uma das empresas com mais caixa na bolsa, tem 74 bi em caixa, tá? Ele poderia deliberar para nós ali, consequentemente, uma reserva de capital com uma recuperação do lucro, um dividendo adicional, até para poder satisfazer os cofres públicos do governo federal. Então ele pode pagar um dividendo de 10% até 9%, caso esse dividendo aí seja adicionado. O próprio CFO da empresa disse que não significa que ele não vai liberar um dividendo adicional. Claro, se a rentabilidade voltar a crescer. Por isso temos que ficar de olho. De qualquer forma, as ações estão baratas, eu acho que boa parte do risco, tecnicamente quase todo o risco, tá? Já está precificado, até por isso que as ações do Banco do Brasil reagiram em alta. Perceba que já voltou a subir de novo, tá? Para a faixa dos R$22. Enfatizando mais uma vez, pessoal, eu se fosse aí, vocês, tá? Claro, nada é recomendação de compra ou de venda, eu apenas estou citando a minha opinião. Eu não ficaria esperando muito, porque, pessoal que ficar esperando ali até R$15, pode ser que nem aconteça, pode ser que ocorra? Pode, mas a probabilidade hoje do Banco do Brasil é muito mais de alta do que de baixa, porque o mercado está trabalhando nessa tese de recuperação. Se o banco entregar um pouquinho acima do... O mercado, pessoal, tá tão pessimista, tá? Tem aí casas projetando que o banco vai lucrar 3 bilhões. Se o banco dar um pouquinho mais de lucro, dar uma surpresa levemente positiva, nem precisa ser muito, isso já seria motivo para levar a ação de volta aos 24 a 25 reais. Por isso que eu acho hoje o banco uma oportunidade. E para quem está esperando dividendos, vai receber um dividendo razoável, mas no longo prazo vai voltar assim a receber um dividendo interessante. Preço justo do Grarro, o banco está muito barato. Quando eu pego aqui, ó, preço justo do Grarro no Banco do Brasil, a gente percebe que mesmo num cenário pessimista, o banco está sendo cotado, pegando aqui o valor patrimonial, por um preço justo de R$ 45, que dividido por este preço atual de 22, temos um potencial de alta nas ações de 106%, tá? Fora também o dividendo que já foi pago aí, né? Tende a continuar sendo pago uma magnitude interessante para vocês. E agora utilizando outro indicador, o próprio PEG Ratio do Peter Lynch. Vocês vão pegar ali, ó, a taxa média de crescimento, 1 menos payout vezes ROI do Banco do Brasil, que fica em 15% na perpetuidade. Temos ali, consequentemente, 10,5% de crescimento ao ano. Então, um PL de 5 dividido por 10,5, a gente está tendo um PEG Ratio de 0,47. O Lynch falava que abaixo de 1 é uma oportunidade bastante clara. E para vocês que engatinharam comigo aí,
até o final deste vídeo, lá vai o estudo bastante poderoso aqui de Banco do Brasil. Tecnicamente, tá? Quem compra o Banco do Brasil em momentos de estresse, só que aí que tá, pessoal, é aí que tá? Esses momentos de estresse não é nada gostoso. Saiba aí, o banco só desaba, a faca vive caindo, tá? A faca que eu digo é a cotação desabando e, consequentemente, pessoal, você não tem bons dividendos. Então é muito difícil você ter um psicológico para se manter firme quando o mercado inteiro está falando para você ficar de fora. E olha só, estes momentos que têm acontecido já se repetiu em 2016, já se repetiu em 2008 e já se repetiu lá em 2004. E perceba que quando o Banco do Brasil tem essas quedas expressivas, ele aparentemente fica uma boa região de preço e você consegue um bom potencial de valorização nas ações. E não somente isso, olha o PVP aqui, ó. PVP idêntico ao de 2016, idêntico ao de 2008, até mais barato, tá? Do que 2008, ó, que a gente teve aquela grande queda, e mais barato até do que 2004. Então, olha só, o banco tá muito descontado, aguenta muito desaforo. Então, quem vai ficar esperando aí os 15 reais, talvez vai ficar mordendo os dedos, pessoal, porque pro banco hoje cair abaixo dos 20 é só se ele decepcionasse muito, tá? Mesmo que ele revise o guidance para baixo, mesmo que ele coloque um guidance de 18 a 21 bilhões, não acho que o mercado ia bater até 15, mas até ali os 18, 19, pode ser que sim, tá? Mas vamos ver, eu acredito que a probabilidade agora é muito mais de alta do que de baixa. E perceba que, desde o plano real, o banco entregou 18,5% ao ano, já considerando o reinvestimento de provento. E antes de toda essa grande queda, ele chegou a entregar 23% ao ano de rentabilidade. Eu acho que é mais uma das grandes quedas que tem acontecido no banco e que para mim serve, tá, como uma grande oportunidade de comprar o Banco do Brasil em patamares de preço extremamente expressivos. Claro, o banco tá barato? Tá. Eu realizei alguma compra? Não, pessoal, não realizei. Mas por que eu não realizei nenhuma compra? Porque ele já é uma grande posição, tá? Tecnicamente, minha carteira inteira é quase Banco do Brasil, 50%. Então, claro, a posição do banco vai diminuir? Vai. Mas ele voltando a representar ali uns 40, 38, eu posso retomar os aportes se o preço continuar barato. Até porque eu tô focado em outras ações no momento, né? Mas quando eu atingir minha meta de quantidade de ações em outras empresas, eu posso pegar e voltar a comprar novamente o Banco do Brasil. Se der tempo, tá? Se der tempo, se a ação se recuperar para 30 reais, paciência, a gente não tem caixa para tudo, né? Eu espero que o banco demore de subir. Na verdade, o que eu queria mesmo que acontecesse, tá? É que o resultado recuperasse, isso é óbvio, que queremos que o resultado recupere, volte a pagar bons dividendos, mas que a ação não suba. Porém, não dá para ter os dois, então a gente fica torcendo para que essa recuperação demore mais um pouco para que a gente acumula barato. Porque depois, pessoal, não adianta chorar, tá? E gravem muito bem esse vídeo. O pessoal lá na frente vai falar, Pablo, não comprei Banco do Brasil a 21. Paciência, aí faz parte do jogo, precisa ter aí psicológico de ferro, porque quando as quedas acontecem, o cenário muda completamente, pessoal. Ninguém fala para comprar. Mesma coisa, ó, eu digo uma coisa para vocês, tá? Se o Itaú desabasse hoje ali para os 27, 25 reais, eu queria ver quem ia querer comprar. Na pandemia mesmo, falaram que o Itaú e o Banco do Brasil ia quebrar, tá? Então, olha só, tem que ter aí uma mente bem diferenciada para você se posicionar quando ninguém quer. É o velho comportamento, né? Contra a manada. Para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima surpresa para vocês, pessoal. Para você que não tem tempo de ficar acompanhando todo dia, né? Não quer ficar quebrando a cabeça com cálculo, eu trouxe aqui uma vantagem muito boa para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E o detalhe é que você tem mais de 100 ações que você pode analisar em tempo real. E fora que ela é automatizada, a cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? Do John Bogle. Então olha só empresas de qualidade aqui para vocês já mastigadinhas. E também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir
a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês seguem comprando o Banco do Brasil após essas quedas. Em particular, se fosse para eu comprar, eu compraria sem medo, tá? Isso eu não estou recomendando nada para vocês, tá? A decisão vai de cada um, mas a perspectiva sim é de uma boa rentabilidade no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!